Olá, minha gente, espero que todos estejam bem. Então, hoje vamos começar a falar sobre a vida. E para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Sena, do canal 50 Mais com Cris. Aqui, o grande objetivo é dividir as minhas experiências, principalmente porque eu passei dos 50 anos. Então, hoje eu tô com 52. E para quem me conhece, para quem já está aqui, né, me acompanhando, sabe que eu criei esse canal para realmente dividir aquilo que recentemente, principalmente com a pandemia, porque foi a pandemia que me trouxe essa vontade de dividir as coisas que acontecem na minha vida. Então, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Como é referente à nossa mudança, a querer mudar, e essa mudança é para melhor, então eu quero começar com esse vídeo, dividir para vocês o que eu acho, como que foi um pouquinho das coisas que aconteceram comigo para eu chegar onde eu cheguei com 52 anos, né? Porque tudo aconteceu a partir do momento que eu decidi querer ter algo para mim. Então vamos conversar sobre isso? Antes me dê um like, façam aí os comentários de vocês, se inscrevam no canal que nós estamos indo muito bem. E assim que a gente chegar a 1000 inscritos, eu vou abrir lives e a gente vai começar a nos conhecer melhor. Então vamos lá? Se inscreva no canal e me siga no Instagram. Vamos lá. Então eu acho que esse vídeo é para quem realmente tem interesse de começar por algum ponto, né? Então, se você que está aí assistindo tem essa vontade, já entendeu que cometeu vários erros, que não quer cometer mais e que quer melhorar na vida como pessoa, fica até o final, tá bom? Esse vídeo é para essas pessoas que estão neste momento, como eu estive na época da pandemia. Bom, para a gente começar a falar, a gente tem que entender três coisas, três princípios que para mim funcionam muito. Eu identifiquei muito cedo que, independentemente do que eu quisesse fazer na minha vida, para mim, de tudo aquilo que eu já conquistei, o que mais valeu, o momento que eu era mais feliz era no processo. Então, eu vou começar com esse tema que eu acho que é o mais importante de todos, por isso que eu coloquei como primeiro. Aproveitar o momento. Ou seja, aproveitar o processo dessa estratégia de vida que você tem para chegar naquele objetivo específico. Então, eu vou sempre falar aqui das minhas experiências. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi a minha faculdade de comunicação social e eu descobri o que eu queria fazer, que eu sempre gostei de arte, de criatividade, de imagens e tudo que envolve imagens. Foi quando eu descobri que eu sabia o que eu gostava, mas eu não sabia exatamente que curso que eu poderia praticar isso. E aí eu descobri o curso de comunicação social com especificação em propaganda e marketing. Então eu fiz o curso e a minha faculdade foram 4 anos. Nesse período, do primeiro ano até o último, quando eu comecei a trabalhar como estagiária numa revista chamada Revista Autovendas, que eu nem sei se existe ainda aí, gente, é em São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar como estagiária, eu percebi no dia a dia que aquilo ali não tinha nada a ver do que eu imaginava que fosse. Por vários motivos, tá? Que não vem ao caso agora. E aí, eu percebi que o curso era tão gostoso, e às vezes eu perguntava para mim mesma, poxa, mas o curso foi legal, tanta coisa que eu aprendi ali que eu gostaria de usar na prática, e agora trabalhando numa agência, numa revista, no departamento de criação, eu não sinto essa... Sabe quando você atinge o seu objetivo e que dali pra frente você fica meio perdida, que você não sabe o que fazer? Então foi a primeira vez que eu senti isso, como se fosse uma frustração. Porque, de novo, aquilo que eu imaginava na minha cabeça não era o que estava acontecendo ali no meu trabalho. Aí, aquilo, né, me frustrou, eu fiquei perdida e decidi fazer o teatro. Por causa de um professor de uma matéria que eu tive, chamado RTV, não sei nem se existe essa matéria no curso de comunicação social ainda,
Mas a gente tinha na época. E nessa matéria, RTV, que era rádio e televisão, eu fazia vídeos para televisão, eu tinha que escrever o roteiro, eu tinha que elaborar a imagem, alguém tinha que estar fazendo o papel de atriz ou ator, e normalmente era eu. Eu só não entendia dos recursos, né? De iluminação, de câmera, então isso o resto do meu grupo fazia. Bom, aí esse professor dessa matéria um dia me chamou e falou assim: Cris, você tem uma desenvoltura, você tem uma voz que é tão assim, é tão aproveitável e a gente não acha muito fácil, que eu, se fosse você, eu faria teatro para dar uma melhorada, né? Dar uma lapidada em tudo isso. E aí eu fui fazer o teatro também. Ele já me alertando, uma vontade que já estava na minha vida. E aí eu comecei com o teatro. E no teatro, minha gente, era assim, foram 3 anos e a cada ano nós apresentávamos 2 peças. E eu lembro que na hora da apresentação, claro, era gostoso, era uma delícia, no final ouvir todo mundo aplaudir a gente, nossa, é a nossa realização. Mas o melhor era os 6 meses onde a gente estava ensaiando, onde a gente experimentava, e eu tive a oportunidade de vivenciar tanta coisa legal, sabe? De estudar a verdadeira história de cada personagem e de procurar entender a vida totalmente diferente da minha vida que eu estava tendo. Eram assim, atividades que eu adorava ir para o curso. Os dias de apresentação eram bons, mas não eram tão prazerosos. Então, quando a gente fala de aproveitar o momento, é exatamente isso. Quando a gente quer mudar e a gente realmente entende, né? Chega uma hora na vida, e falo de novo, não são todas as pessoas que pensam dessa forma, tá? E tá certo ou tá errado? Na minha opinião, não. Eu acho que vale muito mais a pena viver com o pensamento de querer melhorar do que já achar que já entendeu tudo, que não precisa mudar nada. Mas enfim, isso é uma opinião minha, tá? Então, essa primeira dica de aproveitar o momento é isso, é da gente fazer uma reflexão. Vocês que decidiram que realmente querem começar a melhorar como pessoa a partir de 2024, coloquem isso na cabeça de vocês. Eu acho que pode ajudar. A outra coisa é estabelecer os limites na vida, e isso vale para qualquer área da nossa vida, né? Limite profissional, estabelecer o limite como pessoa, para se ter respeitos, até o respeito a nós mesmos, né? Da gente não precisar aturar tudo que as pessoas tenham para falar ou para fazer, que é para a gente realmente passar a enxergar que não, a partir daqui já está me incomodando. Então, é a minha vida, eu não vou aceitar isso, né? E isso eu acho que é a coisa mais difícil que tem, a gente, porque primeiro, quando aconteceu comigo, quando eu quis impor limite na minha vida, a primeira coisa que acontece é meio que um caos na vida, sabe? Porque daí você começa a ficar mais honesta com você mesma e aí você expressa para as pessoas. E aí aquelas pessoas que não gostam muito de você, que não tem um sentimento verdadeiro por você, ela vai cair fora. Então, é um momento de muito assim embate, sabe? Mas a dica que eu dou é continuem, porque vai chegar uma hora que aquelas pessoas que realmente gostarem de você, elas vão ficar. E aí até a comunicação melhora, né? Então, essa parte de estabelecer limites é muito importante para quem quer mudar. A gente não precisa ser grosseiro, só que no início soa, porque a gente não está acostumado com isso, né? No primeiro momento, algumas pessoas vão achar a gente grosseira, mas isso é aquilo que eu falo, aquela pessoa que realmente gosta de você genuinamente, ela vai entender. Não, peraí. Então, se a Cris não quer isso, é porque tá certo, é o direito dela. Não é porque ela tá sendo grossa comigo, é porque é o direito dela, vem em primeiro lugar, né? E tudo, né? Estabelecer limites do seu corpo, saber aceitar aquilo que realmente faz bem pra você.
E isso tem muito a ver com autoestima. Aliás, o autoestima eu vou deixar por último, porque é o que fecha essa história toda, né? E o último daqui, desses três, o terceiro, é o praticar a gratidão. E aí, gente, tem uma coisa que eu acho muito, muito legal. A gente pode, inclusive, trabalhar a nossa criatividade. Eu dando uma pesquisada sobre como praticar a gratidão, sobre como fechar um ciclo que começa com a gente e termina com a gente, eu me deparei com um texto, eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas se eu achar eu vou colocar na descrição, onde essa pessoa dizia assim: para cada conquista minha, eu coloquei um pagamento. Então, assim, a primeira vez que eu disser não para uma situação que sempre era sim, 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 se eu conseguir chegar nisso, ou então melhor, eu vou aproveitar um exemplo. Eu vou aproveitar essa reunião de festas e vou dizer que não quero que seja na minha casa mais, porque todo ano era na minha casa. Por exemplo, tá? Só dando um exemplo. Só que todos os anos era na minha casa. E esse ano eu decidi, não, eu não quero. Eu tenho esse direito de não querer, né? Seja o motivo que for. Então, essa pessoa disse, quando eu consegui dizer não, e que todo mundo aceitou, porque aquilo que eu falo, cada atitude que nós vamos tendo, nós vamos chocando, nós vamos criando embates, mas é a isso que começa a nossa melhoria, né? Ninguém muda para melhor sem um esforço, sem um processo difícil, né? Esses processos da nossa vida é para tudo, para qualquer coisa que a gente queira, nada vem fácil, né? E aí essa moça falou assim, quando eu conquistei isso, eu prometi para mim mesma que se eu conseguisse, eu ia plantar uma árvore. Aí ela contou uma outra história, que se ela conseguisse, ela ia doar todos os livros dela para as pessoas de rua ou para instituições. E aí no terceiro, então, eu achei isso tão assim, tão interessante, tão incrível, porque você conquista as suas coisas que não é fácil para você, né? E você reverte aquilo. Então, você plantando uma árvore, você fazendo qualquer coisa, isso vai voltar para você de alguma forma, né? E aí eu achei interessante, eu falei, poxa, eu quero falar sobre isso, porque a gratidão, para mim, é um hábito que é necessário do ser humano, né? A gente já passou por tanta coisa na vida, nós estamos aqui vivos, falantes, depois de uma pandemia, depois de problemas de guerra, depois de problemas financeiros, e tanta coisa, né? Eu, por exemplo, que moro fora do país, para quem está aqui pela primeira vez, eu moro na Austrália há 13 anos, e eu acho que tudo tem que começar na nossa vida com a gente querendo mudar. Não é fácil, a gente vai... uma dica que eu dou, por exemplo, que eu decidi para mim foi, quando eu decidi sair do Brasil e vir para a Austrália, eu falei, eu vou me concentrar nisso agora. Esse vai ser o meu grande objetivo. Todo o resto eu vou deixar para depois. Então, se vocês quiserem começar o ano de 2024, escolham uma coisa e trabalhem, se dediquem para isso, que vocês vão ver, a gente conquista uma coisa aqui, daqui a pouco já quer conquistar outra, daqui a pouco já quer conquistar outra. E às vezes, gente, essa conquista ela é tão simples, né? Às vezes é simples, o simples fato de saber dizer não, por exemplo, que não é todo mundo que consegue, né? Tudo isso já é meio batido, mas eu acho que vale a pena a gente começar um ano com essa reflexão, né? Primeiro, eu realmente quero melhorar como filha, como esposa, como mãe, né? Quando a gente tem uma autoestima bom, quando a gente foi criado sabendo gostar da gente, quando a gente bota na nossa cabeça, não, eu trabalho, eu sou um ser humano, então eu mereço coisas boas para mim. Tudo que começa a chegar que é ruim, automaticamente a gente vai deixando. A gente não vai aceitando essas coisas para nós, mas primeiro a gente precisa gostar. E pra gente, quando a gente gosta da gente, a gente quer melhorar. Então por isso que o autoestima está muito ligado com essa questão de querer melhorar como pessoa.
Que o ano de 2024 seja um ano de começo para todos nós, porque, inclusive para mim, muita coisa ainda precisa melhorar, mas muita coisa. E se a gente morrer e conseguiu melhorar uma coisa, já valeu, gente, já valeu, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!